Imaginemos o poder de tributar do Estado como uma força gigantesca. É uma engrenagem vital, claro, para manter toda a sociedade funcionando, financiar a saúde, a educação e a infraestrutura. Mas, sem fronteiras constitucionais bem definidas, essa mesma força formidável poderia facilmente esmagar a economia e o patrimônio das pessoas. É exatamente para evitar que isso aconteça que existem as regras fundamentais que a gente vai explorar hoje. Dá para pensar nessas limitações constitucionais como verdadeiros escudos, literalmente protegendo quem paga impostos contra o poder infinito do Estado. Certo, vamos mergulhar direto nisso. Para organizar toda essa proteção, estruturamos a nossa explicação em 5 pilares fundamentais. 1. A regra do jogo. 2. Justiça e capacidade contributiva. 3. O princípio da não surpresa. 4. Proporcionalidade e não confisco. E 5. Os novos princípios tributários. Pilar número 1, a regra do jogo. Aqui, a gente aborda o princípio da legalidade tributária e a reserva legal. Em um Estado de direito, a gente conhece bem a premissa. Não dá para mudar as regras com a bola rolando sem passar pelo legislativo. Fundamentada na Constituição e detalhada no Código Tributário Nacional, a legalidade exige uma lei em sentido estrito para criar, aumentar, extinguir, reduzir tributos ou estipular multas. O normal é usar lei ordinária para quase tudo, mas tem um grupo super seleto que exige lei complementar. É o caso do Imposto sobre Grandes Fortunas, dos empréstimos compulsórios e das inovações mais recentes, tipo o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo. Agora, o que é muito interessante de observar neste ponto são as exceções a essa rigidez toda. Estamos falando dos impostos extrafiscais: importação, exportação, IPI, IOF e ACI de combustíveis. A função primária deles não é só arrecadar, mas permitir que o Poder Executivo intervenha de forma rápida na economia, alterando as alíquotas via decreto ou resoluções da CAMEX, sempre dentro de um limite pré-estabelecido em lei, claro. E entra nessa mesma lógica o ICMS monofásico sobre combustíveis, definido via convênio do CONFAS, além da flexibilização do PIS e COFINS sobre receitas financeiras, uma manobra que o STF já chancelou sem problemas lá no tema 939. E as medidas provisórias? Bom, elas podem sim instituir ou aumentar impostos. O detalhe é que, para terem eficácia plena no ano seguinte, elas precisam ser convertidas em lei até o último dia do ano que foram publicadas. As únicas exceções a essa espera são os impostos extrafiscais que a gente acabou de ver e o Imposto Extraordinário de Guerra. Para ancorar isso no mundo real, vale lembrar que o STF barrou o estado do Tocantins, que tentou aumentar o ICMS por medida provisória com vigência imediata. O freio constitucional funcionou perfeitamente. O aumento só passaria a valer no ano seguinte à conversão definitiva em lei. Avançando para o segundo escudo, justiça e capacidade contributiva, que nos traz ao princípio da isonomia tributária. Isso ilustra de forma brilhante as duas facetas da isonomia. A acepção horizontal garante que a gente trate os iguais de forma idêntica. Já a acepção vertical diz que devemos tratar desigualmente os desiguais, na exata medida das suas desigualdades. Isso é a capacidade contributiva na prática. Afinal, seria impensável exigir o mesmo esforço fiscal de quem ganha um salário mínimo e de um bilionário. A ferramenta prática para fazer essa justiça acontecer no dia a dia é a progressividade. As alíquotas simplesmente sobem conforme o tamanho da base de cálculo. Da riqueza, aumenta. E o STF já deixou claríssimo lá no recurso extraordinário 562045 que essa técnica é válida tanto para os impostos pessoais quanto para impostos reais. Neste ponto, a teoria tributária traz um dilema ético fascinante. Fica a pergunta no ar: o lucro que vem de atividades fora da lei paga imposto? A resposta técnica para isso é o princípio consagrado pecunia non olet, que significa literalmente o dinheiro não tem cheiro. A tributação incide de forma totalmente objetiva sobre os efeitos econômicos que geram riqueza, mesmo que venham de coisas ilícitas, tipo tráfico ou construções irregulares. Seria um prêmio gigantesco ao crime deixar o contraventor blindado do fisco enquanto o trabalhador honesto é tributado. A tributação aqui funciona para preservar uma isonomia ética na sociedade. Completando esse pacote de justiça no funcionamento do sistema, a gente tem a não cumulatividade. Sem ela, os impostos virariam uma cascata esmagadora no preço final de tudo. Ela permite abater o que já foi pago nas etapas anteriores da cadeia, sendo vital para o IPI, ICMS e agora estruturada de forma bem estrita na CBS e no IBS. Só um lembrete importante: o STF já definiu que a não cumulatividade não é cláusula pétrea para o poder constituinte derivado. Terceiro escudo, o princípio da não surpresa, ou seja, a irretroatividade e as anterioridades. O ponto crucial aqui é o seguinte: a lei não pode voltar no tempo. O Estado não aplica imposto sobre o passado.
As exceções são raríssimas, como leis meramente interpretativas ou leis mais benéficas para o caso de multas, a chamada Lex Meteor. Agora, um cenário que sempre gera dúvida é o dos fatos geradores complexivos, tipo o imposto de renda e a CSLL. A lei que estiver valendo até 31 de dezembro se aplica aos fatos daquele ano todo, e o STF já pacificou que isso não configura retroatividade de jeito nenhum, porque o fato gerador de auferir renda no ano só se fecha de verdade no último dia do ano. Além de não poder olhar para o passado, o sistema exige um tempo de respiro no futuro. Temos a anterioridade de exercício, que proíbe cobrar um novo tributo no mesmo ano civil em que a lei saiu, e a anterioridade nonagesimal, a famosíssima noventena, que exige um intervalo mínimo de 90 dias. Na prática do nosso ordenamento, essas duas atuam de forma cumulativa na maioria esmagadora das vezes. Isso garante uma segurança jurídica enorme e a previsibilidade orçamentária de quem paga a conta. Passando para o nosso quarto escudo: proporcionalidade e não confisco, o teto da arrecadação e das multas. Mas como a gente define matematicamente o que é um confisco? O STF julga que o efeito confiscatório não é medido por um único imposto olhado de forma isolada, mas sim pela totalidade da carga tributária imposta por um mesmo ente político em um dado período. É uma análise que tem perspectiva tanto estática quanto dinâmica. Se o conjunto de tributos aniquilar a capacidade de manutenção econômica, o confisco está configurado. E é perfeitamente cabível o uso de controle abstrato de constitucionalidade para barrar situações assim. Exatos 20%. Esse é o teto rigoroso fixado pelo STF para uma multa moratória, que é aquela que pune puramente o atraso no pagamento. Isso garante que uma empresa, só porque passou por um mês ruim de caixa, não acabe sendo destruída e empurrada para falência por juros estatais intermináveis. Já para infrações mais sérias, tipo uma sonegação evidente, aplica-se a multa punitiva. E aqui, o STF estabeleceu o teto absoluto em 100% do valor do tributo devido. Esse limite só pode chegar a 150% em casos super específicos de reincidência formal, conforme a lei prevê. O Estado tem suas ferramentas para desestimular a fraude, sem dúvida, mas o confisco penal encontra uma barreira intransponível na Constituição. E chegamos à nossa quinta e última sessão: os novos princípios tributários trazidos pelas atualizações da Emenda Constitucional 132 de 2023. Vamos observar como isso tenta construir um sistema bem mais moderno. O texto da Constituição ganhou vetores explícitos. O foco agora passa pela simplicidade, para tentar derrubar os custos que as empresas têm só para estar em conformidade com as regras. A transparência na carga tributária virou um direito claro, e a cooperação institui, na teoria, uma relação mútua de boa-fé. Mas o grande destaque é o mandamento para a atenuação dos efeitos regressivos, uma forma de combater o peso cruel e desproporcional que a tributação indireta sempre joga nas costas da população de baixa renda. Dentro dessa onda de modernização, ganha bastante destaque a tributação verde. O direito moderno usa a lei para induzir e desestimular comportamentos. É aí que surge o imposto seletivo, que muita gente chama de imposto do pecado, focado em bens e serviços nocivos à saúde e ao ambiente. O IPVA também passou a ter alíquotas vinculadas ao impacto ambiental dos veículos, e até o repasse do novo IBS aos municípios passou a exigir critérios mínimos de sustentabilidade. Para encerrar esta nossa explicação, fica uma reflexão bem profunda. A fome de arrecadação do Estado para bancar todas as suas responsabilidades justificaria, em algum cenário, atropelar o direito constitucional à sobrevivência econômica de quem gera a riqueza do país? A evolução do direito tributário moderno reafirma diariamente que a resposta é um sonoro não. O Estado tem um poder enorme, é verdade, mas é exatamente para manter as coisas em equilíbrio que todas essas limitações constitucionais que a gente acabou de explorar formam um escudo inquebrável. Muito interessante, né?